Você está meio desconfiada que está grávida e não sabe por onde começar? Não sabe se realiza um teste de gravidez de farmácia ou um exame de sangue? E será que o teste caseiro de gravidez é confiável? Vem cá, eu te conto sobre isso no vídeo de hoje. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Maria de Fátima, eu sou médica, ginecologista, obstetra e mãe de um garotinho de 6 anos e hoje eu vim tirar essa dúvida sobre teste de gravidez. E aproveita também, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo toda vez que subir vídeo novo aqui no YouTube. E também te peço o seu like, o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como funciona o teste de gravidez. Tem o exame de sangue, tem o teste de urina, tem até aqueles caseiros, né? Como por exemplo o teste da água sanitária, qual você deve realizar, qual é o mais confiável e quando realizar. A gonadotrofina coriônica, que é o hormônio do HCG, começa a sua produção ali a partir da implantação do embrião dentro do útero, que é o fenômeno da nidação, tá bom? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, a formação humana, primeiro mês de gestação. Vou deixar aqui no card também na descrição. E à medida que a gravidez avança, os níveis de HCG vão ficando cada vez mais elevados na corrente sanguínea. Vai ficando mais fácil de detectar ele tanto no exame de sangue, como também no exame de urina, já que ele é filtrado nos rins e excretado na urina. E quando fazer o teste de gravidez? O sinal para realizar o teste de gravidez é o atraso menstrual, tá? Então eu recomendo que vocês aguardem alguns dias de atraso. E vamos entender uma coisa aqui comigo, ó. Esse aqui é o nosso útero e a partir do momento que acontece a fecundação, a concepção aqui na trompa de Falópio, essa gestação ela vai migrar e se implantar aqui dentro do útero, nessa camada que parece um recheiozinho, né? Já que nosso útero tem esse aspecto como se fosse uma pera. Implanta dentro do útero aqui na camada do endométrio. É esse transporte da gestação para se implantar, essa viagem, né? Para se implantar aqui dentro do endométrio dura ali em torno de 7 dias. E é só depois dessa implantação que acontece a produção do HCG. E é preciso esperar ali alguns dias dessa implantação para que seja feito o diagnóstico da gravidez. E eu falo aqui no vídeo que tem no canal 2 meses de gravidez que a implantação da gestação acontece dentro do útero ali a partir da 4ª semana de gravidez. E por isso você consegue descobrir a sua gestação antes da menstruação atrasada. E tem também vídeo sobre isso aqui no canal. Sintomas de gravidez, 5 sinais antes do atraso menstrual. Vou deixar aqui também no card na descrição todos esses vídeos para vocês. E para descobrir a gestação, existem 2 jeitos de fazer isso. O primeiro jeito é a dosagem urinária do beta-HCG. E quando você for fazer o teste de gravidez, existem também 2 formas de fazer. A primeira é você pegar, tirar aquela tampinha e pontar a tira, deixar o jato de urina cair naquela tira por alguns segundos, tá? E o outro jeito de fazer o teste de urina é você urinar no recipiente e deixar ali o teste também imerso. O resultado vai variar de cada fabricante, tá? Mas em torno de 5 a 10 minutos. Então você vai ler o resultado do seu teste. E o segundo jeito de descobrir a gestação é a dosagem sanguínea do beta-HCG. Esse exame você não precisa estar em jejum para você colher ele, tá? Você pode realizar um beta-HCG quantitativo ou um exame qualitativo. Ele pode ser dosado em qualquer período do dia, tá? E ele é muito seguro porque ele vai detectar ali diretamente a presença do hormônio no sangue. E para explicar a diferença do quantitativo para o qualitativo, o próprio nome já diz. O quantitativo ele vai mostrar a quantidade do hormônio ali presente no sangue e o qualitativo ele vai mostrar se o exame é positivo ou negativo. A maioria dos exames de sangue consegue detectar o HCG com níveis a partir de 5 miliunidades internacionais por mililitro. E aí existem alguns testes que são tão sensíveis, são aqueles super sensíveis, que detectam até quando o valor desse hormônio é a partir de 1 ou 2. E a maioria dos laboratórios utilizam esses valores de referências. O HCG abaixo de 5, resultado negativo, não há gravidez em curso. Um HCG entre 5 e 25, um resultado indefinido, geralmente indica que não existe gravidez em curso, mas pode ser o caso também de uma gestação que foi descoberta muito recente e que ainda não teve tempo do HCG ser produzido em quantidade suficiente para ser detectado no sangue. Nesse caso, gente, eu recomendo que deve repetir o teste após 3 dias. E o HCG, quando ele é maior que 25, mostrando um resultado positivo, indica gravidez em curso. É sempre importante prestar atenção no valor de referência no laboratório onde você realizou o exame, tá? Na maioria dos laboratórios, o beta-HCG ou HCG é considerado positivo quando ele é maior que 25.
25, mas isso pode variar um pouco de um laboratório para o outro. E pode acontecer de ser um resultado falso ou positivo? Gente, a principal causa de um HCG falso negativo é um exame que foi realizado muito precocemente. A maioria das mulheres, elas ficam às vezes muito ansiosas, preocupadas com a gestação após terem tido uma relação desprotegida e elas acabam fazendo o teste antes mesmo do atraso menstrual. Então, gente, cuidado quando você for fazer um teste de gravidez antes do atraso menstrual, porque se ele for negativo, você tem uma forte suspeita de gestação, talvez o embrião só ainda não tenha implantado aqui dentro dessa camada do embrião e ainda não tem a produção do HCG. E se não teve a implantação do embrião, então ainda não tem HCG circulante na corrente sanguínea da mãe. Os exames de última geração, eles conseguem detectar a avaliação do HCG com apenas um dia de atraso menstrual. Porém, para diminuir o risco de falso negativo, a gente indica que a realização do exame seja feita somente após alguns dias de atraso menstrual. É importante te falar que você não pode descartar a possibilidade de gestação caso você tenha realizado um teste de gravidez antes de uma semana de atraso menstrual e ele tenha sido negativo. Mas já um resultado negativo por mais de 14 dias, ou seja, já tem 14 dias de atraso menstrual, você fez 2 testes de gravidez, por exemplo, e ambos foram negativos, então a possibilidade de gestação nesse caso é muito pouco provável. E naquelas mulheres que têm a menstruação toda maluca, né, muito irregular, às vezes fica difícil fazer o teste de gravidez, saber qual o período certo, não sabe se é um atraso menstrual ou se é só uma menstruação irregular. Nesses casos, gente, eu recomendo que seja feito o teste de gravidez após 14 dias da relação desprotegida. E faça também um teste de sangue em vez do teste de urina, já que a quantidade do HCG na urina é menor que no sangue. Algumas mulheres às vezes me perguntam se o uso de medicamento ou se tem algum fator externo que influencia no resultado. O uso de medicamento não provoca falso negativo, inclusive anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, antidepressivo, antibiótico, infecção, nada disso vai influenciar no resultado do HCG, tá bom? E se for um falso positivo, doutora? Gente, com as atuais técnicas de detecção do HCG, principalmente os testes que estão cada vez mais sensíveis e modernos, os casos de falso positivo são muito raros. Mas eu vou citar aqui algumas situações em que o falso positivo pode ser possível. Entre esses casos, por exemplo, encontra-se a morte fetal ocorrida logo após a implantação do embrião no útero. Nessa situação, o HCG ele pode ser positivo, mas como houve o abortamento, não haverá desenvolvimento de gravidez. Os abortos que ocorrem tão cedo, às vezes eles podem passar até despercebidos, pois o embrião ainda é microscópico. E tem também o caso de algumas mulheres que fazem tratamento para engravidar, tá? Que estão ali sendo acompanhadas por um fertileuta. E elas usam, às vezes, hormônios de HCG. E às vezes, quando elas vão dosar o exame de sangue, pode ser ainda algum resquício da aplicação que elas fizeram. Então a gente recomenda que essas mulheres aguardem pelo menos 15 dias da última aplicação do HCG para elas poderem ter ideia se o teste de gravidez dela é positivo ou negativo. E também não existe, gente, medicamentos que influenciam no falso positivo. Os medicamentos como antidepressivos, anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, tá? Não existe nenhum medicamento que possa fazer esse resultado ser um falso positivo. Em algumas mulheres da menopausa, a hipófise também, que é uma glândula presente lá no cérebro, ela pode começar a secretar, às vezes, pequenas quantidades do HCG, o suficiente, às vezes, para manter os valores baixos, mas acima de 25, apesar de, na maioria das vezes, ser valores ali entre 7 e 15. Em alguns casos raros, pode ter também a formação de tumores produtores de HCG, como por exemplo na doença trofoblástica gestacional, que engloba algumas patologias, como por exemplo a mole datiforme, que ela pode ser parcial ou completa, a mole invasiva, o coriocarcinoma e também o tumor trofoblástico de sítio placentário. Essas doenças, elas produzem esses tumores através da proliferação das células do trofoblasto. O trofoblasto é aquela parte da gestação responsável pela implantação da gestação lá dentro do útero e também para a nutrição do embrião. Inclusive, nesses casos em que existem os tumores gestacionais, vai fazer um HCG normal ele vir muito alto, tá? Às vezes acima de 100 mil e eu já vi até maior que 500 mil. Esses casos de tumores gestacionais, eles são complexos, exigem acompanhamento, tá? Então, se você tá achando que tem alguma coisa errada, você fez um teste de gravidez, ele deu muito alto, ou dentro do útero tem um teste de gravidez positivo, já tem um atraso menstrual considerável e ainda não foi visto o embrião, não deixe de procurar um médico, de avaliar o seu caso. E existe algum teste de gravidez caseiro confiável?
E aí, gente, o que vocês acham? Quem aqui já fez um teste de gravidez? Já fez o teste da água sanitária, do cloro, aquele do cordão? Então, gente, não. O teste da fervura da urina, o teste do cloro, da água sanitária, da agulha ou qualquer outro teste caseiro de gravidez não serve como alternativa para o diagnóstico da gravidez. Então, se você quiser fazer um teste caseiro aí, né, brincar disso, tudo bem, não tem nenhum problema. Não deixe também de fazer o teste de exame de sangue ou de urina. Então, os únicos métodos confiáveis é a dosagem sanguínea urinária ou a ultrassonografia, mostrando lá sua gestação, o embrião e todas as estruturas dele. E se por acaso você tem uma forte suspeita de gravidez, mas o primeiro teste foi negativo, então aguarde ali 5 a 7 dias e repita o seu teste. Os valores de HCG eles costumam dobrar a cada 2 dias e após uma semana, provavelmente eles estarão bem mais elevados. E agora eu quero saber de vocês, como foi que vocês fizeram o teste de gravidez? Foi exame de sangue? Foi exame de urina? Ou só descobriu na primeira ultrassom? Ó, já vi gente que descobriu só quando apareceu a barriga ali. E também já vi mulheres que descobriram que estavam grávidas só quando foram ter o bebê, sabia? Muitas mulheres já chegam na maternidade parindo, então descobrem que estão grávidas. Apesar da gravidez ter um monte de sintomas, tá? Eles podem passar despercebidos, mas eu tenho certeza que esse não será o caso de vocês que estão aí atentas ao seu próprio corpo e também seguindo e acompanhando todas as dicas aqui do canal. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!